Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda temporada do Papo Embalado, o videocast da Val Group que conecta a indústria do plástico com os grandes temas da atualidade. Nessa nova temporada, a gente vai mergulhar em discussões sobre sustentabilidade e inovação, trazendo vozes relevantes do setor para compartilhar iniciativas que estão fazendo a diferença, da produção ao consumo, passando por design, circularidade e responsabilidade social. Toda essa temporada foi gravada na FISPAL Tecnologia 2025, o maior encontro de tecnologia para as indústrias de alimentos e bebidas. Ao longo desse segundo semestre de 2025, você confere um novo episódio toda semana, com conversas diretas, inspiradoras e repletas de exemplos reais sobre como o plástico pode fazer parte da transformação para um futuro mais sustentável. Vamos ver e ouvir quem está construindo esse caminho junto com a gente, parceiros, especialistas, marcas e lideranças que, com informação e ação, estão mostrando que inovação e impacto positivo podem andar juntos. Acompanhe, assista e compartilhe o nosso conteúdo. Os episódios estarão disponíveis no canal da Val Group no YouTube e nas redes sociais oficiais da empresa. Essa conversa está só começando e você é parte fundamental dela. Olá, tudo bem com você? Hoje a gente tem uma conversa muito especial, mas muito especial mesmo. A gente vai conversar sobre reciclagem com quem entende do assunto na prática. A gente vai falar sobre o que realmente faz a diferença, a parceria entre quem coleta, quem transforma e quem consome. Como tornar esse ciclo mais eficiente, mais justo e com impacto de verdade? É isso que a gente vai descobrir no episódio de hoje do Papo Embalado e por isso a gente tem a honra de receber aqui o Toninho Catador, que é membro da Cooperativa Ação Reciclar, diretor administrativo da Conexão SA, gestor de estratégias da Rede Sul e Sudeste Minas Gerais e referência nacional na articulação dos catadores na economia circular. Com a gente aqui também a Larissa Ogeira Dotaviano, que é diretora de sustentabilidade da Val Group. A gente vai bater um papo sobre os desafios do dia a dia da coleta, a importância do descarte correto, vamos fazer a nossa parte, hein? E como pequenas atitudes fazem a diferença lá na ponta. Além disso, você vai entender como é que a conexão entre empresas e cooperativas está viabilizando embalagens 100% recicladas, como as do Guaraná Antártica, e o que você pode fazer para colaborar com essa cadeia. Vem com a gente, que esse papo vai ser muito, muito especial de verdade. Toninho, muito obrigado. É uma honra receber você aqui. Eu queria começar sabendo e que você contasse também para todo mundo que está assistindo aqui a gente, como é que é o seu trabalho e como é que a Conexão SA atua na cadeia da reciclagem? A Conexão é um grupo familiar. É eu, minha esposa, meu filho. A gente voltou um pouco para as origens, né, de quando eu comecei a catar lá no Brás, Estação da Luz, eu, minha mãe. Você tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos, eu, minha mãe, minha irmã. E aí eu resgatei isso hoje, eu, meu filho, minha companheira, minha irmã também, desde lá da infância até hoje, ajuda também na Conexão. E aí a gente tem alguns trabalhos, a gente diversificou. A gente faz coleta em prédios, condomínios, casas e algumas empresas, sempre em pequena escala para a gente ter sempre um piloto de aprendizagem. A gente também faz eventos na minha cidade, uns 3 ou 4 por ano. Poços de Caldas. Poços de Caldas. E esse material todo a gente entrega na cooperativa da qual eu sou sócio fundador. Essa cooperativa, por sua vez, comercializa junto com a Rede Sul e Sudoeste MG, da qual eu fui presidente e hoje sou diretor de estratégia. Então eu vivo o sonho de estar naquela profissão que eu tinha quando moleque, pequeno, 13 anos, e vivo também o sonho de ser diretor de estratégia de uma grande rede de cooperativas e conversar com as donas de casa, com os donos de casa, com as pessoas que estão nos eventos. Era o sonho que você tinha lá quando você tinha 13 anos?
e que hoje você realiza, mas em bases, eu diria, empresariais, é isso? Em bases de uma empresa. Na realidade, eu sou um MEI, né? Então eu tenho um CNPJ, É, eu sou uma empresa. Mas na realidade, é, eu olho isso como uma empresa, até porque tem que fechar a conta no final do mês, igual exato, qualquer com a empresa. estratégia de uma empresa, não é Estratégia de isso? fechar a conta. Mas a estratégia maior que eu entendi foi conseguir tirar dinheiro da palestra, que dá um pouco mais, Uhum. e conseguir investir na educação ambiental, que onde a gente gasta mais, porque nem todo mundo hoje tem dinheiro para pagar uma educação ambiental assim, na prática, na real. Então tira de um lado, gasta no outro, outras pessoas contratam e a gente coloca isso no portfólio também da empresa e isso acaba gerando muito mais conexão. De quando você começou para hoje, o que que você percebe que mudou em termos do trabalho dos catadores e da consciência dos consumidores? E Enquanto até das políticas públicas também. Vamos emendar tudo aí. Sim, enquanto catadores, a gente evoluiu muito. Hoje a gente tem as cooperativas, as associações. E antes a gente era só grupos familiares espalhados pelas ruas, vendendo para aqueles caminhões que chegavam e compravam. Hoje a gente consegue se organizar e vender direto para a indústria. Isso foi muito bom. Em relação à política, Isso significa ter mais poder também de negociação com a indústria? com certeza, porque a gente começa a ter escala do material e para ter escala tem que ter padronização. E a padronização traz a qualidade, que traz valor agregado no produto. Então, tem treinamentos não para uma base de cooperativa, mas para 13 bases de cooperativas. Aí você ia falar das políticas públicas. Enquanto política pública, a gente avançou também. A gente vê catador incluído na questão de economia circular do Brasil. A gente vê na política do plástico agora, que está chegando. A gente está falando de ESG e o catador está sabendo o que é ESG e numa articulação muito forte com as empresas, principalmente através do Movimento Nacional de Catadores. Ô, Larissa, a Val Group, ela é uma das maiores recicladoras da América Latina. O quanto vocês dependem do trabalho deles? 100%. Basicamente 100%. E olha que a gente está Hoje- falando de uma das maiores recicladoras da América Latina. Exato. Hoje o catador tem um papel, hoje não, né? Sempre teve, né, Toninho? Um papel fundamental na reciclagem. Então, se não for o trabalho do catador para selecionar esse material, trazer para a gente poder reciclar, não existiria a reciclagem da forma que é hoje. Governamentalmente, enfim, pelo governo, a gente não tem uma coleta seletiva eficiente. Então, o catador ele faz o papel fundamental da coleta desse material para chegar até a indústria. Então, a gente consegue reciclar por conta de todo o trabalho que catadores, assim como o Toninho começou a jornada dele, fazem para a indústria, para cooperar. Isso é uma coisa que tem um pouco da cara do Brasil, né? Quando o governo não resolve, as A pessoas população resolvem, né? Primeiro de um jeito talvez mais improvisado, cada um ali cuidando do seu, e depois, como você falou, de uma forma mais organizada, mais profissional. Acho que essa é a jornada que acabou acontecendo, né? Sim, hoje a gente se profissionalizou enquanto família, porque trabalhar entre família a gente sabe que não é fácil. Tem que ter um acordo ali entre nós, né? E isso acabou levando, se a gente pode trabalhar entre família, por que não trabalhar entre grupos de famílias? E aí surgem as associações. E quais são os principais desafios assim da indústria na hora de reciclar os materiais que vêm de coleta seletiva? Hoje depende muito do tipo de material. Acho que como a gente discutiu em alguns episódios aqui do Papo Embalado, dependendo do tipo de material, a gente vai ter uma reciclagem diferente. Então, os flexíveis, a reciclagem de ink, por exemplo, o PET, a reciclagem bottle to bottle. A dificuldade é a qualidade do material separado, que vai desde a conscientização da população, né, Toninho? Para a gente ter o material limpo, separado, não entregar um material sujo, até mesmo a separação por parte do catador. Então,
a separação das garrafas, do que não é garrafa, do que é flexível, enfim, toda a separação correta para que tenha uma reciclagem mais eficiente desse material. Toninho, quando você fala de treinamento, né, que você falou aqui pra gente, é isso, é saber ter esse olhar, de saber que material, qual material é qual e saber separar e saber destinar depois esse treinamento que os catadores recebem? Exatamente. A gente junta vários catadores, tipo 2 por base, leva para um grande local e lá a gente leva material e lá a gente vai pegar na mão o material e vai falar, ó, gente, esse é PET transparente, esse é PET verde, esse é PET óleo, esse é âmbar. Vamos dar nome, padronizar nome para nossas 13 bases. Ó, esse é flexível, esse é PP, esse é PAD. E aí depois que a gente tem todo mundo treinado, isso começa a chegar das donas de casa, que aí o treinamento é diferente. Não é mais por tipo e cor. É só separar o limpo e seco. E colocar para os catadores, entregar. E aí a gente vai separar por tipo e qualidade de material. A gente vai prensar e entregar isso na indústria. Posso só complementar, Claro. Mauro? E é um treinamento constante, né, Toninho? Hoje mesmo a gente estava vendo aqui as estruturas presentes na feira e o Full PE, por exemplo, com um toque de papel. Sim. É uma novidade que nem sempre é identificável ali de primeira, né? Então, é um treinamento constante das novidades que vem chegando no mercado. É muito bom a Larissa falar disso, porque tudo é muito rápido hoje em tudo muito dia, né? E o catador aprende muito no tato e não muito na Exato. tecnologia. A gente sente o material. E não dá tempo de ficar lendo em todo o material o que é PE, o que é Full PE, o que é PP, É muito PAD. rápido, né? Sei. E aí a gente vai no olhar, no tato. E aí, às vezes, eu ainda sinto falta, assim, de chegar para os catadores o que está chegando de inovação das certeza. indústrias para a gente começar a trabalhar isso com mais responsabilidade, até porque a gente entende que a responsabilidade não é nossa. A gente está ali para prestar um serviço, coletar o material e devolver para a cadeia. Mas aí, como é que a gente vai ser informado de qual material é aquele para chegar de novo de onde ele veio? E eu acho super importante você trazer isso, Toninha, no podcast, que todo mundo vai ter acesso, justamente para a gente fomentar isso. Porque na indústria a gente vai lançando as inovações, né? Vai trazendo, inovando o tempo inteiro, trazendo novidades para o mercado, e nem sempre a gente se atenta nesse ponto super importante, que é conscientizar e levar essas inovações para quem está na base da cadeia, que vai ser o principal movimentador desse material para poder reciclar depois. Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa estrutura Full PE, a gente faz essa estrutura para que possa ser reciclável, tirar as camadas todas de plástico. Mas se a gente não conscientizar o catador, não treinar justamente nessas mudanças, a gente não vai ter o efeito final que a gente quer, né? Nossa, e assim, é a parceria que a gente busca. Exatamente. Porque a gente trabalha com isso e aí às vezes a gente chega um material, a gente olha o que será Fala, que é o que isso? que é isso, tal. é. Você olha no triângulo e olha o material e aí tá escrito full em inglês. Fala, o que é full, meu Deus do céu? E aí PE, a gente sabe que é poliestireno, mas e o full? Vai full para onde? É isso mesmo, é o treinamento e conscientização. Ou seja, a indústria precisa ajudar com a informação. O que o consumidor pode fazer para ajudar também o trabalho do catador? A primeira coisa que eu falo para o consumidor, no fim das minhas palestras, é: se coloque no meu lugar. Como você quer receber esse material? E aí eu vou te falar como eu quero receber. Eu quero receber ele limpo. Eu não quero receber ele com resto de coisas dentro, produto vencido. Se venceu, deixou estragar, a responsabilidade não é minha de tirar da lata ou do frasco e colocar no lugar. É sua, que comprou material e não soube consumir, deixou lá, né? E aí as pessoas às vezes não sabem o que fazer e manda para a cooperativa. É material seco e limpo. Não precisa aprender toda essa gama de 25 tipos que a gente separa na cooperativa. Sei. Limpo, seco, entregou para um catador, para um ponto de coleta, para um PEV. A gente é que vai conversar com a indústria depois para a gente saber o que fazer com isso, estrategicamente falando. Toninho, outro dia eu pedi pelo delivery um bife à parmegiana. E veio lá na embalagem e tal. Só que ele tem um molho, né?
molho Sim. vermelho e tal. E aquilo ali ficou, aquele molho, quando eu terminei, eu lavei ali, mas aquele molho ficou impregnado ali, né? Uma parte do material ficou com aquela cor do molho. Esse material é considerado limpo? Ele serve para ser reciclado? Eu fiquei nessa dúvida naquele dia. É muito legal você falar isso, porque eu tive a oportunidade de visitar várias indústrias. E aí a gente tem nível de contaminação, né? Material contaminante, restritivos, proibitivos. E aí, para cada cadeia de material, você tem uma NBR, vamos falar assim. Ou a gente fala lei, né? Para cada um tem uma lei, que é a NBR da vida. E aí, no caso do papelão, a gordura no papelão, no caso, se for papelão, não é algo proibitivo, é restritivo dentro de um percentual correto. E era plástico. Se era plástico, aí é menos ainda proibitivo, porque no caso do plástico, ele vai ser lavado de novo, aquela gordura vai sair, esse plástico vai poder ser reciclado. Vai poder. Por que a gente fala limpo? Porque o risco é, durante o tempo de armazenamento na sua casa e na cooperativa, isso atrai a vetores. Sei. E é isso que atrapalha o processo. Exato. A gente está pensando em higiene, está pensando, né, Sim. em segurança, em saúde de quem está manuseando esse tipo de material. É por aí, né? Com Por aí. certeza. É, como o Toninho trouxe, né? A reciclagem vai fazer uma lavagem muito mais especializada quando receber esse material. Mas é importante ele estar minimamente limpo, ainda que com manchas, né, do molho, Sim. mas estar minimamente limpo ali para evitar a contaminação pelos vetores. A gente tem aí, voltando agora ao tema das políticas públicas, a gente tem esse novo plano de economia circular. Os catadores foram considerados nesse plano? Eu queria a tua opinião. Sim, a gente está discutindo junto com o governo. No caso, a gente tem lideranças de catadores a nível Brasil que está lá discutindo dentro do plano. E a gente está discutindo tanto porque por que a gente faz parte desse plano de economia circular? Porque até então a nossa economia é linear, desde o pós-guerra. E aí a gente está vendo que essa questão do linear não está dando certo, tanto é que a gente entrou numa emergência climática. Para sair dela, a gente precisa começar a circular as coisas. Mas quem vai circular tudo isso? E aí a gente tem as ODS, os ADIs, e aí os catadores têm o ADI na veia. Não precisa aprender na prática o que é o ADI, porque a gente já faz por uma questão de sobrevivência. Parece que é um instinto, sabe? Do planeta e do catador junto, querendo preservar, que a gente faz sem ter estudado. E eu fico assim encantado com isso, porque eu sinto isso, sabe? Eu vejo nos catadores, mas eu não quero pôr isso ali. Falei, gente, mas isso é custo. Não, mas não pode ir. Falei, mas olha o tempo que você gasta para ficar separando esse material que não vai ser vendido, porque ele não está sendo absorvido pela cadeia. Não, mas eu não posso deixar, sabe? São... a gente chama de habilidades internas, né? O tal do ODI que a gente tem, que é o amor pelo material, que na nossa opinião é uma energia viva, que pode resgatar o planeta. A Val Group tem uma integração com cooperativas de catadores? Como é que funciona isso na empresa? Temos bastante. A gente conversa muito com as cooperativas, inclusive a cooperativa que o Toninho faz muito parte também desse ecossistema que a gente trabalha. Então a gente está sempre em contato, com treinamento, tentando conscientizar ao máximo com relação àquilo que a gente recicla e também com os materiais que a gente não recicla, mas conhece tecnologias que podem absorver esse material. Então, como eu trouxe, né, o catador é o ponto fundamental da reciclagem. Sem o catador não existe a indústria da reciclagem. Então, é muito importante para a gente essa proximidade e essa colaboração, indústria-catador. Toninho, o que a gente pode fazer enquanto sociedade para valorizar mais o trabalho do catador? Pegando só um pouquinho do gancho do que a Larissa falou, a gente está em Poços de Caldas, onde a Val Group tem uma planta, e essa planta era de uma outra empresa. Quando a Val Group adquiriu essa planta, ficou alguns funcionários da outra empresa. Então, a máquina passa, as coisas passam, mas as pessoas não passam. E a relação dos outros funcionários ficou, e a gente segue ela. Hoje, ele não está mais lá, mas a gente continuou uma relação de parceria, onde era uma empresa e tem outra. Isso continuou. E eu sinto que essa aproximação entre as pessoas está chegando, sabe? Eu acho que o planeta, a emergência dele está fazendo os catadores se aproximarem das grandes empresas
para a gente solucionar junto isso. Você pode repetir a pergunta, por favor? Eu queria saber o que a gente, enquanto sociedade, precisa fazer para valorizar mais o trabalho do catador. É acreditar que a embalagem tem vida. E que não existe embalagem pior ou melhor do que a outra. E se a gente considerar que ela tem vida e considerar o catador, que é um ser vivo também, e que ele não é nem melhor nem pior do que ninguém, o catador depende, o melhor catador depende da pior embalagem, e vice-versa. E aí eu traço muito esse paralelo, mostrando que tem vida, diferença entre classe social, ninguém é melhor que ninguém. Porque no fim todos dependemos da embalagem. Não só o catador que cata, mas também quem produz. Se a sociedade tiver essa visão e começar a respeitar a embalagem como um ser vivo, ela vai estar respeitando automaticamente o catador e todos os elos da cadeia. E só complementando, não é nem só quem produz, né, Toninho? Todo mundo mesmo, inclusive a gente que Sim, consome. todos da cadeia. Todo mundo. Isso. Você falou que os catadores que estão atuando na região ali de Poços de Caldas, onde você mora, que vocês têm algumas parcerias com condomínios, tudo isso. Sim. Mas você ainda encontra muito material que está no lixo na rua, ou que tá sendo dispensado de forma errada, que poderia ser aproveitado, reciclado, e catadores que até vão atrás desse material também, às vezes até se arriscando. Qual que é a realidade atualmente de quem trabalha na ponta? A gente tem vários níveis de catadores. E às vezes nem são catadores, são profissionais de diversas áreas que estão desempregados e viu falar, se vender isso aqui ali vai dar um dinheiro tal. E aí o pessoal começa a catar sem muita noção do que é a profissão catador, que tem o CBO. E aí o pessoal vai... O que é o CBO? O Código Brasileiro de Ocupação. Tá. E aí tem pessoas que vai, não tem com quem deixar criança, leva. Eu vejo que é uma triste realidade. Eu vejo senhoras com os netos catando na rua para entregar no depósito, vendendo 1 quilo de PET a R$1, sendo que a gente sabe que a indústria hoje, o preço de tabela é R$4,40, e o pessoal vendendo a R$1 é uma realidade. E aí eu vejo pessoas também que até separam, colocam na sacola separado dos outros materiais, mas colocam às vezes no dia errado da coleta seletiva. Eu sinto que as pessoas querem fazer, sabe? Mas ou não tem tempo de aprender como, ou não encontraram ainda a informação correta do que fazer corretamente para esse material chegar no lugar certo. Mas quando a gente vê alguém nessa situação que você mencionou, né, que não tem informação, que está ali porque precisa ter alguma renda rápida, como trazer essas pessoas para essa cadeia mais profissional do catador que você conseguiu implementar, por exemplo? Uma pergunta que o vereador me fez na minha cidade. E aí o que eu falei para ele assim, a gente precisa de um grande cadastro, na prática mesmo, de quem são as pessoas que estão catando na rua, por que e como, e falar para elas, você quer ser um profissional? Eu posso trazer aqui através de Sebrae, Senai, um treinamento, inclusive eu vou trabalhar numa questão dessa já no próximo ano, de como treinar pessoas para cooperativas. Mas tudo tem que começar pelo serviço social, descobrir quem são esses atores, cadastrar e começar a profissionalizá-los, porque é uma profissão que é rentável, mas não pode ser explorada do jeito que é. Não pode ser tão informal, né? Tão Toninho? informal, A gente vamos falar precisa deixar assim. mais formal e mais profissional, de fato, a profissão catador, né? E isso, a indústria pode ajudar nesse sentido também, a eventualmente até no diálogo com autoridades, no diálogo ali com todos os públicos de interesse envolvidos nessa discussão? Com certeza, acho que a indústria tem um ponto fundamental, né, Toninho, para dar um suporte e ajudar também nisso. A gente constitui nos municípios os chamados Fórum Municipais Lixo e Cidadania, onde a gente traz poder público, traz as empresas, traz as cooperativas e traz a população. Ali vão surgir as ideias do que fazer para melhorar toda essa situação. E a indústria vai estar ali junto.
associação comercial, a prefeitura, assistente social, os fóruns em Minas Gerais têm sido muito importante e são movimentados pelo Ministério Público em muitas cidades de Minas e têm tido assim um resultado muito legal. O que o Brasil precisa fazer para a gente conseguir reciclar todo o material possível de ser reciclado? Eu vou repetir o que eu já disse. Se as pessoas começarem a acreditar naquilo que alguns acham que é utopia, e através das minhas palestras eu provo que não, o que eles precisam acreditar é que papel um dia foi uma árvore que as pessoas abraçavam e amavam. E ele é o papel que veio da árvore. Ele ainda tem vida porque tem energia. O plástico foi o dinossauro que derreteu lá, virou fóssil, e hoje está sendo resgatado para virar, vamos lá, embalagem de vacina que salva a vida. Será que a gente enxerga isso, esse dinossauro que virou um plástico agora, ou será que a gente vê ele só como uma palavra que eu não uso, que é LXO, que não serve mais para nada e que nem existe no dicionário para quem estuda uma norma técnica, né? Resíduos em suas diversas formas. Para mim não é só resíduo. Para mim é algo que tem uma energia muito viva, que salva a vida, que salvou a minha vida e pode salvar a vida de um monte de gente. Se a gente começar a olhar com essa visão, a gente começa a entrar no que você falou aí. Que pode salvar a vida do planeta, né? Pode salvar a vida do planeta. Se salva uma, salva 1 milhão. Toninho, muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado por essa aula que você nos deu aqui. A honra é minha. Eu que agradeço aí o pessoal da Val Group por me convidar mais uma vez para esse papo, né? Eu já tô quase de dentro de casa já. Já de casa total. E agradeço também o Mauro aí pela ótima condução. Gostei demais da tua energia, viu, Mauro? Muito obrigado, muito obrigado. Tô honrado mesmo por essa conversa que a gente teve aqui. Larissa, obrigado, viu? Obrigado de verdade. Obrigado a você que nos acompanhou. Eu tenho certeza que você gostou demais desse episódio. Então compartilhe aí com as pessoas de quem você gosta, para quem você quiser passar essa informação adiante. E aí você pode também se inscrever aqui no nosso canal, deixar a tua curtida, o teu coraçãozinho, o teu joinha, porque isso é importante para a gente também. Esse e outros episódios da segunda temporada do nosso videocast e todos os conteúdos da primeira temporada do Papo Embalado estão disponíveis no canal do YouTube da Val Group e também nas nossas redes sociais para você conferir quando você quiser. Te agradeço muito por hoje, até o nosso próximo papo e que ele venha sempre embalado de ótimas ideias. Até lá!